Olá, muito boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fabiano, é um prazer estar com vocês para mais uma vez compartilharmos da Palavra de Deus. Estamos aí nesta nossa série de meditarmos a respeito das parábolas de Jesus e o que elas trazem aí de ensinamento para nós. Gostaria de pedir a todos que estão entrando para compartilharem, tá certo? Para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível com a pregação da palavra, para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, meditar sobre esse texto sobre o qual vamos aprender essa noite e também compartilhar com tantas outras pessoas quantas forem possíveis, ok? Nosso texto de hoje está no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, no verso 44, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Apenas esse verso. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, diante da Tua santa, bendita, poderosa, suficiente e eficaz e absoluta palavra. Pai amado, nós temos consciência da nossa insuficiência, da nossa falta de capacidade de compreender a Tua Palavra, de aplicar a Tua Palavra e de praticar a Tua Palavra. Nós não temos força suficiente, não temos capacidade suficiente, não temos, ó Deus amado, entendimento suficiente para compreender, para aplicar e para praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Precisamos, ó Deus, de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamos também do Teu Espírito Santo, para que nos ajude a compreender a Tua Palavra, e compreendendo, que o Senhor também nos capacite a aplicar a nossa vida, Pai, porque não basta compreendermos o que está no texto, precisamos, ó Deus, fazer com que esse texto tenha a ver com a nossa vida, com as nossas necessidades, com as nossas imperfeições. E também não basta para nós aplicarmos e compreendermos o que o texto tem a ver conosco, se não for para nós possível, assim que terminarmos essa reflexão, já colocarmos em prática na nossa vida. Se a Tua Palavra não for para nós, ó Deus amado, é possível de ser praticada, ela apenas nos tornará mais informados ao respeito do nosso pecado e mais culpados diante do Senhor. Então precisamos, ó Deus, que o Senhor também nos dê o poder necessário para colocar a Tua Palavra em prática, para que ela mude a nossa vida, mude a nossa maneira de pensar e de agir, e assim glorifiquemos o Teu nome e sejamos conformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Faça isso conosco nesta noite, nós te pedimos encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos também orar por aqueles que estão enfermos nesse momento, aqueles que estão passando por enfermidade, por lutas, por tribulações. Ó Deus, seja a enfermidade que for, ou Covid, ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor visite agora no leito do hospital, numa cama, numa casa, no campo, na cidade, aonde os enfermos estiverem, que o Senhor visite agora, trazendo uma unção de cura, de libertação e de restauração. Aqueles, ó Deus, que estão preocupados por causa da situação financeira, agravada também por esta crise, que o Senhor venha abrir uma porta, ó Deus, aqueles que estão desempregados, que o Senhor também possa, Senhor, suprir as necessidades de cada um. Senhor, aqueles que estão de luto, tristes, que o Senhor venha consolar os corações nesse momento tão terrível, Pai, que nós estamos atravessando por causa dessa enfermidade, de tantas outras, a tragédia que aconteceu no Líbano. Pai amado, o mundo está em aflição, e só o Senhor pode consolar o coração das pessoas, só o Senhor pode nos dar o alento e o consolo. Nós te pedimos isso também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nessa meditação sobre a parábola do tesouro escondido, não é? É assim que é intitulada essa parábola. Nós precisamos refletir sobre o valor de algumas coisas. Por exemplo, há um ano atrás, que valor que nós dávamos a máscaras de proteção facial e a álcool gel? Eram produtos que muitos de nós não adquiria, não comprava. Eu mesmo não comprava álcool gel, nem máscara, não usava nada desse tipo de coisa. Produtos que agora são valiosos, né? Quando a gente sai de casa e esquece a máscara, puxa vida, e agora? Ou tem que comprar uma na rua, ou tem que voltar em casa buscar. O álcool gel agora em todos os lugares tem, aonde não tem, ele se torna necessário, e as pessoas estão
procurando, muitos inflacionaram até o preço desse produto. São coisas que tinham um valor relativamente baixo e agora estão inflacionados, vamos dizer assim, porque todo mundo está precisando. E essa reflexão, pensar nisso, nos faz meditar sobre o fato de que nem sempre as coisas têm o mesmo valor para todas as pessoas e em todos os momentos. Há coisas que em determinado momento nós não damos valor, mas que no momento seguinte pode vir a ter muito valor e muita importância para nós. Estou falando isso porque, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus havia dado exemplos de como o reino de Deus é composto. Ele fala que o reino de Deus ele é composto pelos filhos de Deus e pelos filhos do maligno, que é a parábola do joio e do trigo, dizendo que os filhos do maligno vivem entre os filhos de Deus e um dia é o próprio Deus quem vai separar os seus filhos e aqueles que não são os seus filhos. Ele exemplifica também, através de duas parábolas, como é que esse reino se desenvolve, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, sobre a qual nós já meditamos. Inclusive, se você perdeu alguma das nossas ministrações sobre as parábolas de Jesus, é só você ir ao nosso canal lá no YouTube, Pastor Fabiano Veloso Barbosa, que todas as mensagens estão sendo postadas lá, e aí você pode se inscrever, compartilhar, curtir e ajudar a gente a chegar mais longe também com essas mensagens. Então Jesus falou a respeito disso, mas agora Jesus ele muda um pouco o tom e ele começa também com duas parábolas, não é? Falar a respeito do valor do reino de Deus. Então ele fala da composição do reino, ele fala do desenvolvimento do reino e agora ele fala sobre o valor do reino. E a primeira das parábolas que Jesus usa para falar a respeito do valor do reino é essa parábola que nós acabamos de ler, bem curta, em um só verso, sobre a parábola do tesouro escondido. Mas mesmo que seja curta, mesmo que seja apenas um versículo, essa parábola tem algumas lições a nos ensinar sobre o que faz o reino de Deus valioso. Por que o reino de Deus é valioso? Será que o reino de Deus é mais valioso do que outros reinos? Será que o reino de Deus é mais valioso do que o Império Romano, que foi tão grande, o Império Persa, o Império Grego, o Império Babilônico, o próprio Império Israelita, não é, que durante um tempo foi no Oriente Médio o império mais forte, ou o Império Egípcio? Não é? Por que o reino de Deus é mais valioso do que esses reinos? Lá no livro do profeta Daniel, quando Nabucodonosor teve uma visão de uma grande estátua composta de vários materiais diferentes, né, Daniel foi falando a respeito de que cada material diferente daquela estátua representava um reino, mas o último dos reinos era a pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés e ela se tornou em pó, porém a pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E essa pedra nós entendemos que é o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra que veio para estabelecer um novo reino, o reino de Deus que tomou toda a terra, e é o reino mais valioso, é o reino mais importante que já foi estabelecido no universo. Mas por que esse reino é tão valioso? O que faz dele um reino valioso? Primeiro, o reino de Deus é valioso pelo fato de ele ser um mistério. O reino de Deus não é um reino visível. O reino de Deus não é algo que está à disposição de todas as pessoas, mas o reino de Deus, ele é um mistério, é um reino misterioso. Então, o texto que nós lemos diz que um homem, aqui vamos lá ao versículo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é um tesouro escondido, ele é misterioso, ele é um mistério. Não é algo que está aparente. O reino de Deus precisa ser revelado. Ele é um tesouro escondido que pode ser revelado em qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer momento. O reino de Deus não está sujeito a uma religião. O reino de Deus não está sujeito a uma igreja, a um templo apenas. Mas o reino de Deus está em todos os lugares. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em nós, mas ele é um mistério. Ele é um tesouro escondido. Quando Jesus foi falar do reino de Deus a Nicodemos, Nicodemos não conseguiu compreender o que era o reino de Deus. E Jesus perguntou para ele, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 9 e 10, quando Nicodemos fala: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, você ainda não conseguiu entender o que é o reino de Deus, mesmo sendo um religioso tão importante? Nicodemos era um principal dos fariseus, conhecia a lei
completamente, era letrado, era um homem experimentado na sua religião, mas Jesus chega falando para ele do reino de Deus, sobre o novo nascimento. Jesus chega para ele falando a respeito das coisas importantes do reino, não é? O Vilmar está conosco, um grande abraço, que Deus os abençoe, não é? E Nicodemos, ele não consegue compreender essa nova mensagem, porque o reino de Deus para ele era misterioso, era diferente de tudo aquilo que a religião já havia ensinado. E Jesus fala assim: você é mestre, você não consegue compreender isso? E nós aprendemos então, nesse versículo que lemos, que o reino de Deus é valioso pelo simples fato de ele ser um mistério. Segunda coisa que nós aprendemos sobre o que faz o reino de Deus valioso é o fato de ele não estar disponível a todas as pessoas. O texto não diz assim que o reino de Deus é semelhante ao tesouro escondido que todos encontram, mas fala que é semelhante a um tesouro escondido que um homem achou e escondeu. O reino de Deus não está disponível a todos, nem todos encontram. Um homem achou esse tesouro, de acordo com o texto aqui que Jesus usa como exemplo, mas nem todos encontraram. O reino de Deus não é para todos. O reino de Deus, ele é um mistério, e o reino de Deus é para aqueles que conseguem encontrá-lo. Ele não está disponível a todas as pessoas. Então, aqueles que têm acesso à palavra de Deus, que têm acesso ao Evangelho, que conseguem compreender a palavra do Senhor, que têm a oportunidade de aplicar a palavra de Deus ao seu coração, de obedecer a palavra, são privilegiados, porque nem todos encontram. Há pessoas que não conseguem ter acesso à palavra de Deus, há pessoas que mesmo tendo acesso não conseguem compreender a palavra de Deus, há outros que mesmo compreendendo não conseguem aplicar ao seu coração, e ainda há aqueles que mesmo aplicando não têm o poder suficiente para praticar. Mas o reino de Deus, assim como ele deve ser na nossa vida, traduzido em prática, traduzido em vida cristã, vida prática, esse é o reino de Deus que não está disponível a todas as pessoas, e que aqueles que conseguem encontrar são verdadeiramente privilegiados. A irmã Janete conosco, Deus abençoe, seja bem-vinda também, compartilhe aí com todo mundo. Então o reino de Deus, ele é valioso porque é um mistério. O reino de Deus, ele é valioso porque ele não está disponível a todas as pessoas, nem todo mundo encontra. Se você tem acesso à palavra de Deus e consegue compreendê-la, você é um privilegiado. Agradeça a Deus por isso e viva pela fé esse reino tão maravilhoso que foi revelado a você. E se você ainda não conseguiu compreender o reino de Deus, peça a misericórdia do Senhor, se derrame o seu coração diante dele, que ele pode também fazer com que você faça parte desse reino. Um grande abraço ao nosso amigo pastor José Luiz, que está conosco, Daniel também presente, e é muito bom que todos estejam aí. Vamos compartilhando com o máximo de pessoas. Jesus disse, e Mateus escreveu no capítulo 7, no verso 14 do Evangelho, o seguinte: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então o Evangelho é uma realidade, o reino de Deus é uma realidade para poucos. O mundo rejeitou a Deus, o mundo rejeitou a sua palavra, o mundo rejeitou o reino de Deus. Ieda também conosco, seja bem-vinda. E nós precisamos tratar o reino de Deus como algo extremamente valioso, porque nem todos têm o mesmo privilégio. Jesus disse que são poucos os que encontram o caminho da salvação. Terceiro fato que nos mostra o porquê o reino de Deus é tão valioso é que o reino de Deus é valioso pelo fato de trazer alegria a quem o encontra. Quem encontra o reino de Deus não encontra um fardo. Quem encontra o reino de Deus não encontra algo pesado. O Jesus falou que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Quem encontra o reino de Deus não encontra uma desesperança, mas pelo contrário, quem descobre o reino de Deus encontra a verdadeira alegria. Não é uma verdadeira que dura apenas um momento, uma alegria que não dura apenas um momento, não é uma alegria que dura apenas uma noite, não é uma alegria que dura apenas um ano, mas é uma alegria que se torna no estilo de vida daquele que encontrou esse reino. O reino de Deus, ele é um mistério, o reino de Deus é para poucos, e o reino de Deus, ele traz a verdadeira alegria para aqueles que encontram. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 8 e 9, dizendo: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Quem encontra o reino de Deus,
quem encontra esse tesouro valioso, indescritível, ele se torna uma pessoa feliz. Não é feliz porque as coisas sempre dão certo na sua vida, mas tem a felicidade como um estilo de viver. Até porque a felicidade, bom, Edmar com a gente também, a felicidade não é um lugar onde a gente chega, mas a felicidade é uma maneira como a gente viaja, uma maneira como a gente vai, como a gente anda. E o cristão no mundo, ele vive feliz, não por causa de desfechos favoráveis. Essa felicidade ela não é volátil, ela não muda de acordo com a circunstância. As coisas deram certo, eu estou feliz, as coisas deram errado, eu estou infeliz. Não, a felicidade do cristão, ela provoca uma alegria profunda naquele que a encontra. O texto diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo e transbordou de alegria porque achou aquele tesouro. Esse homem, ao encontrar o tesouro no campo, não é? Esse grande mistério, que não é para todas as pessoas, ele sentiu uma alegria transbordante por ter encontrado esse tesouro. Esse tesouro para nós é o reino de Deus. E aqueles que encontram Jesus, aqueles que encontram o Salvador, possuem também essa alegria, porque eles têm uma esperança. E por isso, o alvo da fé, que é a salvação da alma, é a segurança daqueles que encontram. Quarta lição que a gente aprende com essa parábola, e é a última, sobre a qual nós vamos meditar aqui, é que o reino de Deus é valioso, não só pelo fato de ser um mistério, não só pelo fato de estar disponível a todos, não só pelo fato de trazer alegria a quem o encontra, mas também pelo fato de que ele supera em valor tudo o que o homem possui. O reino de Deus, ele é muito mais valioso do que tudo aquilo que o homem possui. Eu e você jamais poderemos pagar o preço do reino de Deus. Esse reino de Deus é para nós um tesouro que nós simplesmente não temos condição de comprar, não importa o quão rico, não importa o quão abastado nós possamos ser nesse mundo. O reino de Deus é muito mais valioso. Por isso, vale a pena trocar tudo que temos pelo reino de Deus. Porque se você tem pouco nesse mundo e oferecer tudo em troca do reino de Deus, você pode participar desse reino, você pode adquirir esse tesouro. Se você é abastado nesse mundo, se você é um grande bilionário e você trocar tudo que você tem pelo reino de Deus, ainda que o reino de Deus seja mais valioso do que tudo que você tem, você também pode participar desse reino. O texto diz que o homem que achou o tesouro no campo, ele vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo, porque naquele campo havia algo muito mais valioso do que tudo aquilo que ele possuía. O tesouro era mais importante do que tudo aquilo que ele possuía. Nesse mundo que é o campo, existe um tesouro, e esse tesouro é o reino de Deus. E esse reino de Deus para nós é muito mais valioso do que tudo aquilo que nós tenhamos. Mas se nós oferecermos tudo o que temos, se nós colocarmos todos os nossos bens, a nossa vida, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nas mãos do Senhor, Ele nos torna participantes desse reino, ainda que todos os nossos bens não sejam suficientes para adquiri-lo. Não é? O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreveu aos Filipenses, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, dizendo assim: na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, que teve o privilégio de, mesmo sendo um grande religioso, ter um encontro com Jesus e entender que esse encontro com Cristo, o Evangelho, a graça de Deus, a salvação pela fé, era um tesouro muito, muito mais importante do que a sua religiosidade, ainda que ortodoxa, ainda que uma religiosidade rígida. Ele abre mão agora de tudo aquilo que ele sabia, de tudo aquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele tinha, para ganhar Jesus Cristo, sabendo que o reino de Deus para ele era muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Mas ainda que, isso é importante nós frisarmos, ainda que o reino de Deus seja muito mais valioso do que tudo que nós possuímos, se nós colocarmos tudo que possuímos nas mãos do Senhor, nós podemos fazer parte desse reino.
Dá para adquirir o reino de Deus? Dá. Quanto custa? Custa tudo que você tem. A salvação é pela graça. Não estamos falando de salvação e nem de justificação pelas obras. Mas a salvação é pela graça. E aqueles que são alcançados pela graça, ou seja, aqueles que encontram esse tesouro, aqueles que são privilegiados por terem encontrado, aqueles que encontram e desfrutam dessa grande alegria e colocam tudo que têm nas mãos do Senhor Jesus Cristo, eles podem desfrutar, participar e viver esse reino de amor, esse reino de paz, de alegria, de felicidade e ter a esperança da vida eterna. Helena também com a gente, seja bem-vinda. Então nós concluímos aqui dizendo o seguinte, que o reino de Deus, manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é a maior revelação que um ser humano pode ter. Nós vemos hoje em dia que os astrólogos fazem revelações, os astrônomos fazem revelações, religiosos fazem revelações. Não existe revelação maior do que fazer parte do reino de Deus, do que termos a realidade do Evangelho nos demonstrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior revelação. Muitas pessoas querem descobrir o futuro, outras pessoas estão atrás de pessoas que podem ver o passado ou que falam do presente, mas eu convido a você a participar da maior de todas as revelações, que é o reino de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. É a maior revelação que pode ter. Essa revelação é privilégio daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Se você está sendo alcançado pela mensagem do Evangelho, saiba que você é um privilegiado. É a graça do Senhor Jesus Cristo, a presença de Jesus vindo até você por causa da boa, perfeita e agradável vontade dele. E essa graça traz a verdadeira alegria e tem um valor incomparável. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos ajude a desfrutar desse maravilhoso tesouro que é o seu reino. Amém? Então que você possa também desfrutar desse tesouro, conhecer esse tesouro, participar desse tesouro, e que isso traga alegria, felicidade e bênçãos para a sua vida. A Luciana também entrou, está conosco agora, e eu quero convidar você a fazermos mais uma oração. Amém? Senhor, te agradecemos por essa santa, bendita e maravilhosa palavra. Pedimos, ó Deus, que a tua graça esteja sempre conosco, que nós possamos, ó Deus, encontrar também esse tesouro. É algo que está oculto, nós não temos, ó Deus, capacidade suficiente para compreender isso. Para nós, o reino de Deus é um tesouro escondido e que, se não for o Senhor nos conduzir em direção a ele, nós não poderemos encontrá-lo. Sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos ajudar e se nós conseguirmos encontrar esse tesouro, seremos pessoas privilegiadas. Sabemos que muitos não conseguem encontrar, sabemos que muitos não conseguem desfrutar disso, mas nós queremos desfrutar, Senhor. E desfrutando desse tesouro, queremos levá-lo ao máximo de pessoas possíveis também, Senhor, para que muitos também tenham o mesmo privilégio, o mesmo acesso, para que muitos também participem dessa mesma alegria. Uma alegria que só o Senhor pode dar, uma alegria que não acaba, uma alegria que não está condicionada a circunstâncias nem a desfechos favoráveis, ó Deus. Também pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a abrir mão, Senhor amado, de tudo nesse mundo, abrir mão de tudo aquilo que não te agrada, abrir mão do pecado, abrir mão, Senhor, dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas paixões e, ó Deus bendito, consagrar toda a nossa vida ao Senhor, porque esse reino do Senhor é muito mais valioso do que qualquer desejo, do que qualquer prazer momentâneo, do que qualquer pecado. Vale a pena abrir mão do mundo para estar na tua presença. Nós só conseguiremos fazer isso se o Senhor nos capacitar a isso, se o teu Espírito Santo nos guiar a isso, Pai. Faça isso conosco nessa noite, com todos aqueles que estão fazendo essa oração comigo agora, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e te guarde. Tenha aí um restante de semana abençoado. Domingo às 19 horas nós temos mais uma transmissão ao vivo para a glória de Deus. Daqui a pouco ou amanhã esse vídeo já estará também no YouTube e você poderá compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Um grande abraço e que Deus os abençoe sempre.